Sabe aquelas palavras afrescalhadas do mundo do vinho? Você vai saber um pouquinho mais sobre elas hoje. Acompanhe logo mais. Eu sou o Marcelo Aleme. Eu sou o Deco Rossi. Bueller. E nós estamos aqui no canal Wine Club, desenfrescalhando o vinho para você. Marcelão, estamos aqui meio descontraído, meio papo de bar. Aí me deparo com esse dicionário do vinho aqui, do meu grande e querido amigo Maurício Talhar. Um abração pro Mal. E um monte de coisa aqui, ó. São 571 páginas só de termos do vinho. É muita coisa. Uns termos, né? Mais ou menos, que a gente encontra aqui. Por exemplo, vamos lá, uva. Olha lá, uva. Todo mundo sabe o que é uva, que o vinho é feito de uva, né? Aqui, por exemplo, tem... E por que parece tudo muito fresco? É porque o mundo do vinho escolheu o francês como a sua língua oficial. Vamos escolher umas 6 palavrinhas aqui para explicar pro pessoal? Vamos, palavrinhas mais úteis. Vamos começar por uma que muita gente que gosta de vinho já ouviu falar. Sommelier. A gente fala, né? Sommelier. Há uma pronúncia, sommelier. É bem... Faz biquinho assim, ó. Sommelier. Sommelier. É, assim... não precisa falar bonito, não precisa fazer biquinho para falar bonito, né? São palavras que na grande maioria delas têm um significado que não é difícil de entender. Sommelier, o que é o sommelier, Marcelão? O sommelier é a pessoa que estuda os vinhos e provavelmente quando você vai num restaurante que tem uma pessoa encarregada por fazer o serviço dos vinhos, essa pessoa é o sommelier. É uma pessoa que estudou e continua estudando vinho para melhor oferecer uma opção, não só num restaurante, mas, por exemplo, numa loja de vinho, numa importadora de vinho. Tem um sommelier que trabalha lá e que ele vai ser o responsável por indicar um vinho para você quando você não tiver muita segurança em escolher um vinho porque você não tem, né, tanto conhecimento e tal, ele vai te ajudar. Só isso. Mas tem uma outra palavra que a gente usa bastante, que é assemblage. Vem comigo, ó. Assemblage. Ou blend em inglês, né? Já começou a facilitar um pouquinho. Assemblage em francês é uma mistura, né? Então podemos falar que um assemblage é um vinho feito com 2 ou mais uvas. Isso quer dizer que o vinho é pior do que um vinho que é feito com uma uva só? Não, de jeito nenhum. Um monte de gente me pergunta: pô, Deco, mas tem vinho aí que eu olho no contrarótulo? O contrarótulo é aquele papelzinho, sabe? Tem o rótulo da garrafa. Contrarótulo, ó. Contrarótulo aqui, fica na parte de trás da garrafa. O contrarótulo diz lá, elaborado com as uvas, um monte de uva. E o cara fala, se precisou de um monte de uva diferente é porque o vinho não é bom. Mentira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, um vinho feito com 2 ou mais uvas é um assemblage. Uma outra palavra, Marcelão. Uma palavra que é bastante comum já, porque a gente usa não só para as bebidas, né? Champanhe. Champanhe. Sabe aquela música do Pepino de Capri? Champanhe, para brindar me encontrou. Eu canto mal pra c... Que champanhe no Brasil também é uma cor, né? Também uma cor. E se escreve diferente. Na França se escreve champagne com GNE no final. Champagne. Viu? E em português, champanhe. Nhê. Uma marca de refrigerante tinha o champanhe. Adoro pizza com guaraná. No final e hoje não tem mais, hoje né? Não tem mais, não pode, porque champanhe é uma denominação de origem protegida que você não pode usar para nenhum outro espumante que não os espumantes feitos na região de Champagne, na França, através de um método chamado champenoise, ou método clássico, ou método tradicional. Você já meteu outra palavra aí, né? Champenoise. Olha lá, viu só? Vai saindo. Já tá frescalhando, né? Vai uma atrás da outra. A gente volta, mas é o nome do processo. Porque champanhe é um espumante feito na região de Champagne, na França, e que tem que ser feito de acordo com regras super bem estabelecidas.
se não forem seguidas essas regras e não for da região de Champagne, um vinho espumante não pode ser chamado de champanhe. Por isso que essa marca de refrigerante, que não tem nada a ver com vinho, teve que tirar a palavra champanhe do rótulo. Falando de champanhe, né? Champanhe é um vinho do tipo espumante, a gente pode falar de outra palavra que é perlage. 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 Desculpe minha pronúncia abrasileirada. Perlage, gente. Perlage é uma coisa simples, é uma coisa tranquila de saber que é a bolinha que sai do champanhe ou de qualquer espumante, gente. Qualquer espumante tem perlage. Perlage é a bolinha que sobe lá na taça, seja ela qual taça for. Todo espumante vai ter uma bolinha que sobe e que vai formar espuminha ali, né? Isso é a perlage. Só isso. Perlage. A próxima vez que você abrir um champanhe ou um espumante e você achar as bolinhas lindas, você pode olhar para a pessoa na sua frente e falar: mas que belo perlage. Viu só? Ó que chique. Chique. Próxima palavra? Lembrem, vamos lá. Você está no restaurante ou em casa, abre o vinho e aí você coloca o vinho na taça, sente os aromas, enfim. Mas aí você sente que tem alguma coisa esquisita. Fala, tem alguma coisa esquisita aqui, tá com um cheiro de rolha. You smell that? What is that? What? What's that smell? Molhada, tá com cheiro de pano molhado, tá com cheiro de mofo. Esse aqui tá ótimo, tá? Só dá bem. Esse vinhozinho aqui tá especial. Isso é o tal bouchonnet. Vem comigo de novo. Bouchonnet. Bouchonnet vem de bouchon. Bouchon em francês é rolha. Então, é daí que vem a palavra bouchonnet. É muito mais legal no restaurante, você recebe um vinho que de fato pode estar comprometido, ao invés de você falar esse vinho está estragado, você falar esse vinho está bouchonnet. Bouchonnet. Já parece que você sabe muito mais de vinho do que talvez você realmente saiba, né? É muito mais legal. Olha lá, podemos até abrir um curso de francês depois disso, viu? Ó, vou pensar nisso, gente. Aí, quando você começa a estudar, entender um pouquinho mais sobre vinho, vem aquele cidadão que está te dando aula, ou você está numa vinícola, e ele fala, este aqui é um vinho de terroir. De novo. Terroir. Terroir. Terroir é uma palavra que é uma pegadinha. Terroir parece que a gente está falando da terra. Que tá certo, mas não só. Terroir, gente, é todo o ambiente que está plantada uma vinha. A planta. Então não só o solo, mas como a vegetação que tem ao redor, a insolação, o nível de chuva, a inclinação, o próprio ser humano, como ele faz o manejo todo dos vinhedos, isso tudo é o terroir, tá? A palavra terroir engloba tudo isso e não só o solo, não só a terra. Então, de forma resumida, eu posso falar que quando alguém fala que esse vinho é um vinho de terroir, eu posso falar que esse é um vinho que ele tem uma assinatura própria, que ele tem mais personalidade? Ele tem mais personalidade, ele tem a personalidade do local. Local. Então, é um vinho que expressa muito bem esse lugar. Legal. E aí, por falar em videira, por falar em uva e tudo mais, não só de francês vive o vinho. Exclamação. Já dizia Roberto Valone. Mas, se você acha que vai ficar mais fácil... Podemos dificultar. Vamos pegar o nome de uma uva? Não. Cabernet Sauvignon não. Cabernet Sauvignon é francês. Não, Cabernet é fácil, né? É muito fácil. Pinot Noir. Francês, fácil também, né? Vamos lá. Gewürztraminer. Repete comigo. Gewürztraminer. Gewürztraminer. Olha lá. Eu? Posso abreviar? Gewürztraminer ou o seu apelido? Gewürz. Gewürz. Olha lá. Gewürz. Gewürz, uma uva que é muito plantada, uma uva branca, super aromática, gente, super aromática. É uma uva que assim, você coloca o vinho na taça, você já sente todo aquele aroma dela, tem muito aroma de flor. É uma uva que é muito plantada ali na fronteira entre a França e a Alemanha, tanto de um lado como do outro. Gente, o vinho, ele mistura todos os idiomas. Certeza que a gente vai achar idiomas, por exemplo, uvas portuguesas, Touriga Nacional, Alfrocheiro, Alvarinho, Tintucão. Vamos para a Espanha, Carinhenha. Tempranillo. 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 Então, ó, falamos português, francês, espanhol, italiano. Italiano, né? Sangiovese,
Denominazioni di origine controllata, que são as DOCs, os DOCGs, são as garantidas. Gente, o mundo do vinho, ele é poliglota, é cultural, o mundo do vinho é eclético. Então, assim, a gente não precisa se prender a uma língua só ou achar que é complicado porque porque a palavra é em francês, porque a palavra é em alemão, porque a palavra é em inglês. Não precisa. Aproveita o seu vinho, desenfrescalhe o seu vinho. Bota o vinho de bermuda, camiseta, chinelo, tira o terno e a gravata dele. Mas antes, deixa teu like aqui no vídeo se você gostou, segue o canal e compartilha com seus amigos, porque o vinho é uma bebida para ser compartilhada com os amigos. Sem dúvida nenhuma. Saúde, meu salão!